eu acho que vai ser uma eleição muito violenta. Violenta em que sentido? Violenta. Agressão. Físico mesmo, bagulho doido na porra. Agressão. Deputados sendo assassinados. Galera, Deputado federal eu espero sendo que Não, assassinado. assassinado não acho, mas agredido Mas sim. eu acho que gente se agredindo na rua, gente brigando. Eu concordo que vai ser uma E eleição. vereador, Cara, vai ser teve pau assassinado? na Eu acho que última vai. manifestação. Não, vereador Quê? já é assassinado a Vereador dar com pau. assassinado, eu acho que vai. Vereador é assassinado a dar com pau, principalmente na Tem Baixada muito Santista. assassinato político no Brasil. Isso é muito pior do que qualquer Especialmente deputado de se xingar na mulheres. internet, na minha Não, opinião. tudo bem. Mas daí tem deputado Lacrei. Aí tem lacrei. deputado agredido pessoalmente, né? É, mas Monarca, Eu acho isso um absurdo. não A são política coisas não tem ganho de separadas, né? deputados, na minha A opinião. galera que Nossa, se sente... caralho, Monark, você acha um absurdo o político ser agredido? Nossa Eu senhora, acho. mas que opinião polêmica. Ei, Monark, só toma cuidado pra não tratar como coisas simplesmente opostas. Tipo, a agressão na rede social, eu já vi descambando pra uma agressão, sabe? Tudo bem, É mas um ó, contínuo. ser xingado na rede social, se fosse processar todo mundo que xingou, eu processava todo mundo. Não, eu processo quem me ameaça de morte, descreve como que eu vou morrer, Tudo incita a bem, violência. mas ó, você acha que injúria devia ser um crime? Eu não acho. Eu não acho. Mas não ser um crime não significa que não é objeto de reparação civil. Tá, pode ser, Ok. pode ser uma indenização civiatória tal, mas o cara tem que ser preso Eu não acho. Também não porque acho. ele xingou alguém. Assim, hoje não é, Mas porque, você concorda porque que só se é ele te preso a ameaçar de partir de 4 anos de morte, pena. ele tem que sofrer alguma punição. Ameaçar de morte é outra coisa. Mas mesmo assim, na época da internet, o ameaçar de morte tem que ter uma... Qualquer criança de 12 anos O Boulos ameaça alguém de morte. Não, o tá ligado? Boulos acabou de ser absolvido, se eu não me engano, acho que ele foi absolvido, porque ele alertou o Bolsonaro que o Luiz XV, que era autoritário e tudo mais, não sei o quê, acabou na forca. Não, acabou na guilhotina. E aí ele falou isso na rede social. Sim, E aí processaram ele. Processaram porque ele. citando a não, matança do Bolsonaro. mas aí é o papel do gente, mas- judiciário de Por isso que eu separar, acho Eu que acho que injúria a é gente- errado. de Você A gente tá separar- tratando de se- coisas bem diferentes. separar a crítica Hoje a gente tá política da esperando. ameaça. Não, essa é uma coisa. Outra coisa é a pessoa que diz, vou pegar uma faca e tirar seus olhos e não sei o quê, e não sei o quê. E aí eu recebo coisa na minha casa. Mas você não acha que são uma coisas criança iguais. de 12 anos que fala essa merda pra Não é você criança porque... de 12 anos. Tem gente famosa. Cara tem idiota. A gente famosa, eu acho que é outra Meu, coisa. já teve gente que foda, foi essa na- parada é foda, mano. É que é um espectro, tem que Por tratar isso caso a que- caso, não é a mesma coisa. Por isso que existe o judiciário pra tratar É, caso mas a caso. sabe qual que é o foda? Que a gente abre a caixa de Pandora. Quando E a o gente Brasil começa... abriu a caixa de Pandora Mas quando pra a essas gente começa a maluquices. criminalizar o que as pessoas falam, fudeu. Entendeu? Né? Eu acho que quando você gritou fogo no cinema, tudo escuro, tinha que ser criminalizado. Você não pode causar morte de pessoas sendo pisoteadas porque você quis fazer uma brincadeira. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm que ter o direito de falar coisas controversas sem punimento. Mas você Punição. pode Concordo falar com muita você. coisa controversa. Você falou aqui várias vezes. Mas eu fui punido. Só não Eu coloque fui a vida punido. de ninguém em Não, eu risco. fui punido e vidas foram Mas não colocadas foi o em risco. Estado que te puniu. Não, mas isso é ruim do mesmo jeito. Tudo bem, mas não foi o Mas Estado você que te acabou de puniu. dizer Verdade. que não é pra punir quem tá te fazendo isso. Isso Tem quê? uma contradição, né? Isso quê? Você tá reclamando das pessoas que te xingam porque você fala o que você pensa. Mas você quer que o Estado não vá atrás disso, certo? De xingar, não. Então, Mas tudo eu bem. quero que ele vá atrás do cara que grita fogo no cinema. Quem foi esse cara? Esse foi o exemplo que é usado para é um exemplo essa teórico, lei foi criada por pra causa disso. limitar a liberdade de expressão, A questão é, liberdade de expressão enquanto opinião, é que as pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade de expressar. Hã? Pra mim, a regra é muito clara. Sua Se fala cagou todo. coloca a vida de alguém em risco. É foda que, tipo, ó, Pronto, não é que você coloca, fala não. pra um mafioso, fala assim, ó, mata aquele cara. Se cagou todo. E aí, eu falei pra aquele cara, pra matar aquele cara, que eu vou te dar algum poder Nossa por causa do meu senhora. poder. Monarca, eu não tô entendendo nada. Pegou uma tonelada de bosta e se Ah, cagou. Tá, deixa eu tentar explicar, Tá. Eu entendi. Posso tentar explicar o que você falou? Tenta, que eu acho que você O tá que- bêbado, mas menos... Não, você tá tão bêbado quanto Eu, não, talvez eu tô você mais seja- bêbado do que você, mas ainda estando mais bêbado É do que que você você, é político. eu acho que eu Ah. consigo separar as coisas. Porque o que o Monark tá falando é o seguinte: uma coisa é a ameaça explícita. Outra coisa é a liberdade de expressão. Uma coisa é eu falar, eu vou te matar se você, sei lá, não pagar um suborno da minha máfia. Que é uma ameaça explícita. Eu vou te matar se você não pagar o suborno da minha máfia. Outra coisa é você falar, olha, eu acho que você, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, tá tomando uma decisão criminosa. Vamos falar uma coisa muito polêmica. Ó, você, ministro do Supremo, tá tomando uma decisão criminosa, Hipoteticamente, ilegal. isso aqui, Você, o Luquinho não tá falando você isso. pode até estar recebendo vantagens ilegais por causa disso. Por causa dessas... Você pode estar, inclusive, eventualmente, vendendo a sua sentença.
Isso é uma coisa muito polêmica de se falar. A outra coisa é você falar, Mas eu vou não te coloca matar. a vida de ninguém em risco. Eu vou te pra mim, a matar, linha é essa. é, Tua Mas fala, pode ser coloca mas eu a acho vida de que alguém em risco. O cara pode falar, não, você tá colocando a vida do Supremo Tribunal em risco. Você tá falando que os caras são criminosos. Se alguém matar os caras por causa disso. Não, mas aí também não é assim que as coisas funcionam. Mas né? você tá pode viajando. argumentar. Mas você pode não, argumentar. Eu não acho que ele esteja viajando, Tabata, porque você tem condenação com Tudo base bem, nisso gente, hoje. mas eu não tô defendendo outros. Tô É defendendo verdade, né? a minha definição de liberdade de expressão. Que eu concordo, Você mas eu colocou não acho a que vida ele de tá alguém falando é real. A sua explicitamente em definição risco. não é a definição vigente, na minha opinião. Mas pronto, a gente entrou pra política e a gente tem que regular sobre isso. Então vamos colocar isso mais claro. Porque claramente tem uma confusão generalizada e decisões arbitrárias com base nisso. Concordo. Principalmente no STF. Tem E decisões eu tô falando questionáveis, isso, então viu, vamos- STF? Não matem nenhum dos dois aí. por Não, favor. eu tô falando também, STF. Mentira. Desculpa, STF. Quem tá falando isso é o Monark. O Monark falou tudo sobre o Eu já- É STF. bom não ser político, né? Eu posso falar quanta merda eu quiser. Pode sim. Quer uma coisa boa pra Eu você posso, defender, eu posso. Monark? Você acha que o STF vai ligar pra mim? cara? Mentira. Eu assino embaixo tudo que o Monark Oh, falou. eu já falei que os STF são um bando de mafiosos, com o Moro. Eu assino embaixo quase tudo que o Monark falou. O STF não fala... Sabe por quê? Eu não tenho poder. A verdade é que eu sou um grilo falando no oceano de merda. É claro, mano. Monark. Você, com o maior podcast do Brasil, é um grilo Tem falando poder assim. Mas eu não, sou... mesmo. Esse é o verdade. É. Porque a política não importa com o que eu falo, com o que o povo pensa. Você acha que o político do STF tá se importando com o que eu falo? Ah, O você STF acha que não não? Eu acho que não. Ah, eu já vi político E do eu acho que STF ele se nem sabe importando. quem que Não eu tem sou. político Eu no já STF. vi, eu já vi. É juiz. Não, Eu mas já, tem várias indicações, filha da puta ali. eu já vi ministro do Supremo é se importando com juiz. nota de rodapé de jornal, então não duvide que Mas esteja se importando. eu não chego a nem ser um Monark, jornal. você tem um... Monark, um grande- que Ei, vítima ei. você, Não, né? não é vítima. Aqui, a questão aqui, ó, o que os Ó, caras deixa eu falar prestam uma coisa, atenção é rapidão, uma hierarquia rapidão. não- Desculpa. Você tem muita influência nesse Sou espaço. Com grandes poderes vem grandes Grandes responsabilidades. Exatamente, já dizia. É melhor Dados. você entender o tamanho que você tem. O que você fala importa. É por isso que a gente tá aqui. Então o STF Porque o que vem vocês aqui e falam me fode, importa. então. Vocês são um bando de mafiosos, filha da puta. Toda decisão... Mentira. Quase toda decisão do STF é feita em Ó em você politicagem. contribuindo para a criminalização do judiciário. Criminalização. Toda vez que generaliza é. Mas, porra, pelo amor de Deus, esses caras são malucos. Eles só tomam decisões baseadas em quem tem poder e quem pode mexer os pauzinhos. É isso aí, Supremo. Eu Em discordo. parte eu concordo com ele. Mas não é verdade, Tabata? Não, o que a gente tem de Você acha que o conquista Supremo é de um direitos corpo, LGBT veio pelo STF. Tá, Sim, ele dá uma migalha. sim. É, existem ele dá uma migalhas. migalha ali. Ele dá uma migalha ali. Eu não duvido que ele dê uma migalha. Cara, Mas tem o muita corpo coisa pra de gente tudo, criticar. de Mas tudo. muito retrocesso do Bolsonaro a gente barrou no STF. Porque o STF tá Muito. com medo do STF. Mas não é tipo, é o meu inimigo, o inimigo do meu inimigo é o meu aliado. Quer dizer, é exatamente isso. O inimigo do meu inimigo é o meu aliado. O STF, ele se sente coagido com esse Bolsonaro aí da vida que quer tirar o poder dele. E quer. E é importante ser contra Bolsonaro nesse momento. Exatamente. Por causa da opinião E pública. nisso vale a pena ajudar o nosso lado, que pode ser nosso aliado. Eu acho nesse qualquer sentido. generalização muito ruim e muito perigosa. Eu Vamos assim, falar de nome É que- e vamos falar de é que decisão. são- Falar quantas que nada pessoas estão no presta ali. STF? Quantas pessoas estão no 11. STF? 11. Não é uma generalização da população, do ser humano. São 11 pessoas. Você tem 11 coisas pra pessoas são comprovar que os totalmente 11 agiram dessa forma que você manipulenses. tá falando? Não tem comprovação de porra nenhuma, não me processem. Mas a minha percepção é que o STF toma decisões políticas porque é o que é benefício pra ele. eu concordo com isso. 100% com isso. Eu Obrigado. não concordo. Porque eu acho que isso Você não aí. concorda, eu Tata? acho que parte Não, da. eu acho que tem quando a gente. pessoas ali- defendendo oligarquia. Tem pessoas ali Você é uma que defensora da oligarquia. que tomam decisões erradas, pensando em si próprio. Mas, de verdade, assim, eu tô falando uma coisa que é super impopular nesse meio. Generalizar é uma merda. E Eu não vou concordo também com generalizar. ela. Mas eu concordo também com você. É a base do Sim. preconceito. Exatamente. Mas Você no quer STF que- são 11 pessoas. Agora, a gente vai não dizer é que o todo mundo é povo. bandido? Não é uma população. Não, mas não acho que Não é um perfil. Mas eu não acho que ele. Entendeu? Calma. Não é uma Eu não, generalização. eu não são acho também 12 que o pessoas. Monark esteja dizendo que todo mundo é bandido. Eu acho que. O STF, vamos deixar de. todos são politicamente Vamos, corrompidos. Isso, na minha vamos, opinião. não, calma, todo mundo politicamente Todos, corrompido. todos, sem Corrompido, exceção. corrompido é uma palavra muito forte. Corrompidos. Não, corrompido é uma palavra muito Não, forte. não acho. Não. Corrompido é uma palavra muito forte. Mas eu acho que corrompido é uma palavra muito forte. Mas eu acho que Por que quando você tá olhando pra câmera toda hora? não, porque eu Não tô tô olhando pro entendendo. Alexandre Ele quer Moraes aqui. salvar o... Olha nos olhos, cara. Eu tô olhando pro professor Xavier aqui.
Ele não quer ser pego na censura, né? Eu tô... Mas eu acho que é o seguinte, quando o Monark coloca uma crítica ao Supremo e tal, ele tá fazendo uma crítica que é o Supremo, da mesma maneira que o Executivo e o Legislativo são, em grande parte, reféns do patrimonialismo histórico brasileiro de que se confunde o público com o privado, o Supremo também é. O Supremo também faz jogo de poder, de autodefesa. O Supremo... Bom, eu vou citar um exemplo de... A Tabata Essa pediu... é uma crítica que cabe a todo o judiciário, Isso. mas não dá pra dizer que todo ministro, todo juiz é corrupto. Isso não é Não, eu verdade. concordo com Tem você. gente Não dá pra falar que todo honesta, ministro é ninguém Cara, como 12 história caras que eu bacana. tô falando. Mas 12 vamos- pessoas. E não. nesses 11, eu não Menos concordo ainda. de não você dizer acho que que todo dá pra mundo falar é que todos assim. os homens são corruptos. Tudo bem, vocês são mais ingênuos que eu, mas eu não acho, Não mas- acho que é uma todo mundo questão de querendo ser mais ingenuidade, Mas, não. por exemplo, Não acho. pegando Eu uma sou coisa bem que o ingênuo. Monark pediu. O Monark Ah. pediu quando a Tabata criticou o Supremo. Falou, tem críticas ao Supremo, mas aí a Tabata falou, a qual decisão, qual ministro? Eu vou falar uma... Porque eu acho que é importante, Eu então também não acho fica importante. generalizando. Mas vamos falar um caso concreto. Luiz Fux. Luiz Fux, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, durante 5 ou 6 anos, sentou em cima do julgamento de uma liminar, ou seja, ele monocraticamente concedeu uma decisão e impediu que aquela decisão fosse avaliada pelos seus pares, pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, sobre a criação de um auxílio moradia para o judiciário. Durante 5 ou 6 anos, não sei exatamente quanto, ele segurou aquela liminar, ele concedeu a liminar, um pedido da Associação de Magistrados do Brasil, que agora está pedindo salário de 54 mil reais, ressalte-se, né? A Associação de Juízes do Brasil está pedindo 54 mil reais de salário no meio da pandemia. É bom, que ele defendeu, né? é bom deixar isso muito Entendi. ressaltado, né? Muito bem. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, segurou, sob a sua tutela, 5 ou 6 anos de uma decisão que concedia auxílio moradia para juízes. Ele só saiu de cima dessa liminar quando o governo Temer aceitou dar um aumento de 16% para o judiciário. Ou seja, ele utilizou uma decisão judicial para fazer chantagem em cima do governo federal para aumentar o salário de toda a magistratura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o monarca tem razão quando ele diz que o judiciário reproduz, em boa parte, talvez em sua maior parte, o patrimonialismo do Brasil, em que grupos, corporações públicas e corporações privadas sequestram o orçamento brasileiro em detrimento dos mais pobres. Concordo com essa última frase. Ainda acho importante não generalizar. A gente tem que ter coragem de criticar com nome, endereço, tudo, mas dizer que tudo é bandido. Mas Não acho que é o a sua caminho pra gente crítica melhorar é uma as crítica coisas. filosófica no sentido que não deve se generalizar nada. Nesse sentido eu concordo. Mas aqui a minha crítica é muito mais personalizada. Eu não estou generalizando. Eu estou olhando todos os comportamentos de todos os ministros. De todos? De todos. Tabata, me desculpe, mas a minha questão política é o seguinte. Quem é eleito ministro? Quem que é eleito esse indicado ministro? pelo presidente. Exatamente. E quem que o presidente vai indicar? Quem é melhor para a população ou quem que é melhor para os projetos políticos do presidente? Se você falar que é para a população, eu discordo plenamente com você. Tem uma visão ingênua da coisa. O presidente não indica políticos baseados no melhor para a população. Não é o que eu acredito. Eu acho que nosso corpo de STF é um corpo plenamente político. É um corpo que não tem nenhuma... Sabe quando você olha pro seu cargo e fala, esse cargo é importante, ele tem uma parada assim, eu devo respeito a isso. Mas como, Eu não sabe vejo como que a isso gente melhora dos- isso? dos- Duas coisas. Acaba com TV Justiça. Só a favor? Judiciário não é um reality show. a Decisão favor? tem que ser técnica e não popular. Primeira coisa. E a segunda coisa, acompanhe a indicação. Porque nos Estados Unidos, se o presidente indica uma pessoa que não entende nada do assunto, a população vai cair matando. Aqui o Senado sabatina o ministro do STF, ninguém acompanha. Ninguém nem sabe. Então, assim, tem caminhos para melhorar. Entendo e concordo parcialmente com a crítica, só concordo com tirando a generalização. Mas não é explodir todo o sistema, sabe? É acompanhar, é fazer pressão. Porque explodir todo o sistema só fode os mais pobres, Eu sabe? entendo, não dá pra Esse gente cara perder- não sai, né? Só quando faz 75. E, né? mas tem tem um isso. ponto... Mas eu tenho um confia em mim, tirar a TV Justiça é meio caminho andado. E eu tenho 2 pontos sobre isso. Um é o que o Igor acabou de falar, o mandato ser vitalício, né? Eu acho que o mandato tinha que ser de 10 anos ou de 15 anos, um mandato limitado, né? E que tivesse quarentena para o sujeito também não disputar a eleição eletiva, para ele não utilizar o Supremo como escada para ele depois disputar a eleição para presidente. Muito bem. Esse é um ponto. Mas eu acho que o ponto mais fundamental é tirar o Supremo do Judiciário, que é o que a Europa inteira fez. O que a Europa fez? A Europa, na sua concepção, a Corte Constitucional, que é aquela corte que decide o que é constitucional, o que não é constitucional,
ela é separada daquela corte que recebe recursos sobre, por exemplo, quem tem foro privilegiado. Ou seja, a Corte Constitucional só julga casos abstratos, só julga leis Isso em eu tese. concordo. Ou seja, se a lei é constitucional ou se ela é inconstitucional, por que o Procurador-Geral da República quis suscitar essa discussão? Porque Um o debate governador, acadêmico, praticamente. o governador quis suscitar essa discussão. Porque um partido político quis suscitar essa discussão. Ou seja, na Europa, a Corte Constitucional, a corte que julga se aquela lei é constitucional ou inconstitucional, ela discute em tese, ela não discute o caso concreto. Ela não é instância recursal. O que é instância recursal? Mas Eu isso não é o perdi na papel prim... do STF em tese? Também? Não. Não, o Não? nosso Se STF eu- tem que lidar com questão O nosso. desse tamanho. O STF dos Estados Unidos não é isso. No nosso e dos Estados Unidos, sim. Por Tá. isso que eu defendo o modelo europeu, que eu acho que é mais bem Ah, sucedido. no STF dos Estados Unidos é porque é É diferente. assim também. Mas eles não... Tá. Não, mas O eles STF debatem do casos Supremo, concretos. ele também debate caso concreto. Mas por que ele tem menos Mas poder bem do menos. que o nosso? Ah, sim. Porque lei, por exemplo, penal ou civil é estadual. É porque não é da Então, Constituição. é a Constituição então que o determina. STJ... O volume de matérias que o nosso STF o, julga é recordista. o equivalente é ao muita STJ coisa. Isso é culpa da nos Constituição. Estados Unidos tem mais prerrogativas do que o nosso STJ. O nosso STJ ele homologa sentença estrangeira, então tipo, o monarca teve um filho na França e deixou de pagar pensão na França. O Quem vai decidir isso? STF? A STJ? justiça francesa decide e o STJ homologa. E aí você precisa pagar a pensão para... Então pague, monarca, a pensão lá que você deve para a menina francesa que você engravidou. E a Suprema Corte é diferente da corte que julga quem tem foro privilegiado. Então, para mim, essa é a diferença fundamental. Porque o Supremo, na minha avaliação, né, claro, ela concentra muito poder. Concentra poder tanto de instância recursal, como de julgar a inconstitucionalidade em tese. Então, mesmo que, vamos supor que a gente tem um mundo ideal, que todos os ministros supremos são muito técnicos, são muito bons tecnicamente, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado em direito do Estado, em direito constitucional, etc., muito bem. E estão muito bem intencionados, querem julgar todos os casos de foro privilegiado, querem julgar todas as leis em tese. Mesmo que a gente tivesse um mundo ideal, com todos os ministros supremos querendo julgar tudo, é humanamente impossível julgar Julgarem tudo. todos os casos concretos que A 11 chegam lá pessoas, e né? todos os casos em tese que chegam lá. Por Tem isso que que, reduzir as atribuições que o por isso STF que eu tem. defendo que o Supremo seja tirado do judiciário. Entendi. Eu defendo também. Quanto menos poder o Supremo tiver, melhor, na minha opinião. Porque atualmente eles têm poder demais.